Continue ouvindo a segunda parte com a doutora Tauna Lynn Ford, Doutrina e Convênios, sessões 6 a 9. A revelação é uma versão traduzida do registro feito em pergaminho por John e escondido por ele mesmo. Então, eles viram apenas o pergaminho? Não diz. É sobre isso que estávamos falando. Exatamente. Novamente, dom e poder de Deus, mas o Urim e Tumim estavam envolvidos. Era essa ideia de que essas eram as palavras de João que foram deixadas de forma muito semelhante à maneira como obtemos o Novo Testamento. Recebemos pedaços de pergaminho com coisas escritas neles. É assim que obtemos o cânone. Esse é um acréscimo ao cânone. Isso é enfatizado logo no versículo 1, o Senhor me disse: João, meu amado, o que desejas? Porque se pedires o que queres, ser-te-á concedido. A lição fez com que todos dissessem: o que você pediria? O que eu quero? Quais são meus desejos mais íntimos? Esse é um exercício muito importante e é preciso verificar isso constantemente. Alguém quer me dizer o que pediria? Quando você lê o livro de João, o amado, diz apenas o discípulo que Jesus amava. Eu sempre penso, bem, isso não restringe muito as coisas, não é? Acho que eu estaria pensando em minha família, querendo ter minha família comigo na eternidade. O que eu adoro nesse versículo 8 é: em verdade vos digo que ambos tereis, segundo os vossos desejos, porque ambos vos alegrareis naquilo que desejastes. Adoro o fato de o Salvador não ter dito: esse é um desejo errado, este é um bom desejo. Adoro o fato de que ele não se importou em dizer: sim, esse também é bom e você pode tê-lo. Tenho em minha margem Maria e Marta com desejos diferentes na época, mas ambos eram bons e tudo bem. Não acho que o Senhor vá dizer: errado, 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 esse era o desejo errado. Ambos são bons, vocês dois têm alegria nisso. Isso é incrível. O fato de ele ter pedido isso prova que ele não pedirá nada contra a vontade do Senhor. Adoro a citação de Neal A. Maxwell. Portanto, o que desejamos insistentemente ao longo do tempo é o que acabaremos nos tornando e o que receberemos na eternidade. Essa ideia de apenas verificar nossos desejos, o que é isso? Também acho que, às vezes, podemos pedir a Deus que eduque nossos desejos. Certo. Acho que também podemos ter desejos inspirados. Estou vendo que o cabeçalho da seção 17 diz: Oliver Cowdery, David Whitmer e Martin Harris foram movidos por um desejo inspirado. Sempre gostei dessa frase. Acho que você está certo, John. O Senhor pode influenciar nossos desejos. Falando também do versículo 8, observe os critérios que Deus usa para determinar. Ele diz que vocês têm alegria naquilo que desejam. É como se o que ele quisesse para nós fosse que fôssemos felizes. É assim que me sinto com meus filhos. Às vezes, não avaliei quem eles são como indivíduos, suas jornadas individuais e as escolhas que farão, e como elas podem ser diferentes do que eu havia imaginado para eles. Mas ver a alegria que eles podem proporcionar e a alegria que eles dão aos outros é muito maior. Uau! Que sessão fantástica. Para concluir, acho que a ideia das chaves do reino é importante. Ele diz que Pedro será, ele meio que diz, bem, talvez João tenha sido simplesmente incrível, mas você vai ministrar. Ele realizou um trabalho maior. Mas então ele diz no versículo 7, e eu te porei a ministrar. Para João e Tiago, você será o presidente daquele grupo e terá as chaves do ministério. De modo que temos isso lá, o que é tão crucial. Tauna Lynn, mostre-nos as sessões 8 e 9. Essas sessões são famosas? Sim, a sessão 8 tem uma das minhas escrituras preferidas. Eu quero saber qual é, porque um dos meus também está aqui. Quero saber o que é o espírito de revelação. E isso me dá uma bela definição e um guia, uma base, a partir da qual posso trabalhar. Um pouco de contexto aqui, já que estamos falando sobre as chaves. A sessão 7 aparece quando eles estão debatendo se John vive ou não para sempre. Joseph consegue fazer essa revelação com esse pergaminho.
Bem, posso imaginar outro senhor na sala dizendo: bem, espere um minuto. Dê-me esse pé, doutora. Dê-me os trilhos. Quero ter certeza de que você realmente viu esse pergaminho. Para mim, é interessante que ele esteja olhando. De vez em quando, você pode ver que Oliver precisa de um pouco mais de segurança, um pouco mais de orientação e um pouco mais de ajuda. Gostaria de acrescentar que, como estamos falando de chaves e autoridades sendo restauradas, vocês vão falar sobre isso na próxima vez. E não quero tirar o mérito de ninguém. Adoro a citação em Revelações em contexto sobre Oliver. Ele pode ter tido dúvidas. Ele pode ter tido momentos em que teve a experiência de ver John aparecer para eles e restaurar o sacerdócio arônico. Essa experiência. A citação é: a experiência consolidou a fé de Oliver. Onde havia espaço para dúvidas? Oliver escreveu mais tarde sobre os incidentes. Em lugar nenhum, a incerteza havia fugido, a dúvida havia afundado. E eu adoro isso. Gostaria de acrescentar também outra coisa divertida da história global. O local onde Joseph e Oliver foram batizados, no rio Susquehanna, também é um local muito importante para a história da igreja coreana, se você conhece essa história. Ho-Jik Kim, ou Kim Ho-Jik, dependendo da maneira como você diz o nome coreano, era um funcionário muito importante do governo. Supostamente, ele tinha todos os tipos de diplomas. Mas o líder na Coreia disse: queremos que você obtenha outro. Ele o mandou para Cornell para aprender a trabalhar com o suprimento de alimentos e como alimentar as pessoas na Coreia. Enquanto estava lá, ele realmente conheceu os santos dos últimos dias e foi apresentado ao Evangelho, sendo convertido. O lugar em que ele quer ser batizado fica logo depois da estrada, no rio Susquehanna. Aqui está a chave. Ele disse que foi batizado pelo elder Joseph Adai na ocasião de seu batismo. As palavras que lhe vieram à mente foram quando ele saiu da água e ouviu: apacenta minhas ovelhas. Depois da Guerra da Coreia, ele foi fundamental para ajudar a abrir a igreja lá e a superar algumas das burocracias com o governo. Não se trata apenas de ajudar a alimentar as pessoas fisicamente, mas também espiritualmente. Essa é uma daquelas histórias globais? Isso está nas histórias globais, sim. Conheço um diretor de seminário chamado Jeff Loveridge, que vai adorar essa história. Ele serviu sua missão na Coreia. Ah, sim. E eu dirijo um Hyundai, então isso tem um significado especial para mim. Não, estou brincando. Vou lhe dar a data. Ele foi batizado em 29 de julho de 1951, às 15h30, no rio Susquehanna, no suposto local do batismo de Joseph Smith, o profeta. Sempre em 18h30, em algum lugar da igreja. E já que você disse isso, Taunalim, espero que todos voltem ao nosso episódio com a doutora Melissa Inouye, no Mosaic 18. Ela fala bastante sobre sua grande amiga, a doutora Taunalim Ford. Acho que seria muito bom conectar esses dois episódios. E Melissa fez um trabalho incrível ao tentar nos ajudar, no departamento de história da igreja, a não monopolizar as coisas. Temos de ouvir algumas histórias da igreja global. Há muito o que aprender. Como historiadora, aposto que ela está realmente aproveitando o tempo no mundo espiritual. É claro que ela sente falta do marido e dos filhos. Você não acha? Bem, deve haver algum trabalho que está sendo feito por ela e Kate Holbrook. Penso em algumas das pessoas que perdemos no departamento de história da igreja que eram simplesmente poderosas. Então, a seção 8, é claro que estamos continuando a tradução e Oliver. Temos a palavra ansioso e Oliver Cowdery é informado que tão certo como vive o Senhor, que é o seu Deus e seu Redentor, tão certo como você receberá um conhecimento de todas as coisas que você pedir, com fé, com um coração honesto, acreditando que você receberá, e um conhecimento sobre as gravações de registros antigos que são antigos, que contêm as partes das minhas escrituras, das quais foi falado pelas manifestações do meu espírito. Ele tem essa oportunidade, essa bênção, e então ele explica o processo para ele no versículo 2.
Eu te falarei em tua mente e em teu coração pelo Espírito Santo, que virá sobre ti e que habitará em teu coração. Temos o elemento cognitivo, temos o elemento emocional e espiritual, e acho que é muito, muito importante que haja um equilíbrio entre os dois e que não sejam apenas sentimentos e pensamentos. É pensar em todas as coisas que fazemos com nossa mente, todas essas formas. A revelação vem de maneiras fascinantes, à medida que avançamos, à medida que lemos, à medida que usamos nossa mente. Há a grande história do presidente Nelson. Quando lhe foi implorado que fizesse a cirurgia cardíaca no patriarca, e ele realmente viu e recebeu a revelação no meio da cirurgia. Vivemos muito abaixo de nossos privilégios. Quando nos limitamos a essa, é a maneira como Deus fala conosco, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos. Há maneiras cognitivas, há maneiras mais emocionais, mas você pode expandi-las. Vai ser muito diferente a maneira como Deus fala com alguém em um lugar distante. Vamos voltar à Ásia, porque eu gosto muito dela. Essa ideia de mente e coração, e se não limitarmos, ele diz no versículo 4, este é o seu dom. Apliquem-no. Ele o livrará das mãos de seus inimigos. Adoro o versículo 3. Ele explica algo incrível sobre o espírito de revelação. Essa ideia do espírito de revelação, de ser capaz de se comunicar com meus filhos em suas mentes e corações, é o espírito pelo qual Moisés fez com que os filhos de Israel atravessassem o Mar Vermelho em terra seca. Isso é realmente incrível para mim. Lembro-me de um discurso, e acho que foi o Elder Holland, quando eu estava na BYU, que falava sobre isso. E era essa ideia de que você tem egípcios assustadores e loucos atrás de você. Você tem um corpo de água à sua frente e está liderando pessoas. O que você faz? E é tão simples quanto recorrer ao espírito de revelação que lhe permite saber o que fazer. E é interessante que ele use seu cajado ou sua vara para dividir as águas. Podemos aplicar isso quando temos multidões furiosas atrás de nós e trabalhos impossíveis diante de nós. É tão simples quanto abrir a mente e o coração para o Espírito Santo e para esse espírito de revelação, mas não quero limitar isso. Ele continua dizendo a Oliver, não tema, da mesma forma que você falou sobre Moisés. Tenho certeza de que Moisés estava apavorado. Estou em uma situação impossível. A morte está vindo nesta direção. Tenho a morte à minha frente. Estou com medo. O que devo fazer? E em vez de abraçar o medo, abrace a revelação. Portanto, isso se encaixa perfeitamente na situação de Oliver. O nome de Moisés é lançado aqui no versículo 3 e depois o nome de Arão é lançado no versículo 6. Simulation. Você não adoraria ouvir: agora esse não é todo o seu dom, pois você tem outro dom? Eu adoraria ouvir isso. E aqui está outro. Sim, e você ganha um carro. E você pensa em Moisés que disse: Arão, jogue esta vara aqui. Talvez essa seja uma situação de Moisés e Arão, comparada a uma situação de Joseph e Oliver e como eles vão trabalhar juntos. Exatamente. Eu adoro isso. É interessante que, ao preparar o primeiro livro da Revelação para publicação, Sidney substitui isso, de modo que a tradução original era broto, e em seguida ele coloca haste. E por fim, temos esse dom de Arão. E o que está acontecendo aqui? É a mesma coisa, mas provavelmente Oliver está usando algum tipo de vara. E isso é interessante. Um broto verde flexível ou uma vara cortada de aveleiras, pessegueiros ou cerejeiras às vezes eram usados como varas de adivinhação. Então, basicamente, os fazendeiros que estavam desesperados para saber onde havia água usavam isso, e isso ainda é usado em algumas áreas. É aqui que vemos a cultura quando ouvimos a frase: o passado é um país estrangeiro, pois lá as coisas são feitas de forma diferente. É aqui que vemos que Joseph e Oliver estão vindo de uma época mais próxima do dia do encantamento e não do dia do esclarecimento. Às vezes temos que olhar para trás e perceber que essas pessoas são de uma época diferente. Esta é uma época em que o cristianismo e a magia se misturaram neste mundo. Deus trabalhou com isso, com a pedra de José.
Nós vemos isso. É a mesma oportunidade que foi dada lá com essa vara. Às vezes, nossas mentes no século XXI ou no século XX, ou até mesmo Sidney Rigdon, diziam: talvez isso seja um pouco demais, parecemos caipiras, vamos consertar isso. A chave aqui é que vivemos, respiramos e nos movemos na cultura. E o Senhor vai usar isso e vai falar conosco por meio dessa cultura. Adoro a seção 90, versículo 11, que é uma das minhas favoritas, enquanto escrevemos este livro sobre a missão na igreja. Pois acontecerá naquele dia que cada um ouvirá a plenitude do Evangelho na sua própria língua e no seu próprio idioma. Esses dois, fazendo essa diferenciação entre língua e idioma, penso com frequência sobre cultura e tradução de cultura, como isso é crucial. Deus estava usando os dons e a maneira como ele estava recebendo essa orientação. Deus iria trabalhar com isso e vemos isso com Joseph. Ele se torna um profeta. Não se trata de buscar tesouros e penso nisso. Brincamos com o fato de não buscarmos riquezas, mas sabedoria. É a mesma coisa, vamos redirecionar essas coisas do monetário ou do mundano para o espiritual. Adorei o que você disse, Taunalim, que o Senhor a levará aonde você estiver. Vou falar a mesma língua que você está falando agora. Um professor muito bom pode tirar alguém de onde está e dizer: muito bem, onde você está exatamente? É aqui que eu quero que você esteja. Agora, quais são os passos? Preciso falar a sua língua para que você acabe falando essa língua. O Senhor é um excelente, excelente professor. Ele nos levará até onde estivermos. Para mim, quando eu era mais jovem, o Senhor falou comigo por meio dos esportes e comecei a aprender as lições da vida. Meu pai era um profissional de golfe. Essa era a sua linguagem, foi assim que ele nos ensinou. Mas, por fim, essas lições se afastaram dessa linguagem original e se transformaram em experiências de conexão muito mais espirituais. John, sei que você aprendeu lições por meio do golfe, da acne, de... Eles estavam escritos em todo o meu rosto. John, você não acha que é importante dizer aos jovens que Deus o encontrará onde você estiver? Ele não vai deixá-lo onde você está, mas vai encontrá-lo onde você está. Com Joseph, podem ter sido pedras de vidente e um tesouro. Com Oliver, poderia ter sido varas de adivinhação, mas veja o que ambos acabaram se tornando. Uma das coisas que sempre me impressiona é a quantidade de metáforas e parábolas agrícolas que existem, porque isso é O idioma. o que todo mundo fazia. Todos conheciam as sementes, cultivavam-nas e cuidavam delas, e todos amavam a colheita. Rapaz, se Deus quer realmente chegar às pessoas, há uma fome, há uma maneira de fazer isso. Isso é tão consistente em todas as escrituras, já lemos isso. O campo já está branco para a colheita. Já lemos isso nesta sessão. Suponho que a maior parte do tempo ainda era agrícola. E o que você semear, também colherá. Ele também diz no versículo 7, não há outro poder, a não ser o poder de Deus, que possa fazer com que esse dom de Arão esteja com você. Recentemente, li em Moroni 10. Todas as boas dádivas vêm de mim, e não duvideis que são dádivas de Deus. Adoro essa citação de Steve Harper. Ele diz, como pretendido, pouco se sabe sobre essa vara, esse broto ou esse dom de Arão. E diz, pouco se sabe sobre isso em nossa geração cética. Em seguida, ele diz, talvez o dom igualmente maravilhoso e súperno do Espírito Santo permaneça quase tão misterioso. Ele está extraordinariamente disponível, mas poucos o aplicam como a revelação ordena. Isso é maravilhoso. E colocaremos um link para todas essas coisas que Taunalim tem compartilhado conosco em nossas notas do programa. Acesse followhim.co e você encontrará tudo isso lá. Estamos prontos para a nossa última sessão, Taunalim? Sim, mas quero fazer mais uma, para me aquecer. O versículo 11 do capítulo 8 diz,
Pede que te seja concedido conhecer os mistérios de Deus e que possas traduzir e receber conhecimento de todos os registros antigos que foram ocultos e que são sagrados, e ser-te-á feito segundo a tua fé. Posso voltar ao versículo 2? Sinto que essa parte sobre mente e coração, como você acabou de dizer, estamos aplicando o dom. Estamos tentando aprender como o Espírito trabalha conosco. Estamos tentando aprender ouvi-lo. Adoro o fato de ambos serem mencionados. Acho que, às vezes, pelo fato de muitas coisas fazerem sentido no Evangelho, queremos que tudo faça sentido e algumas coisas não fazem. Mas, na maioria das vezes, eu lhe digo que, em sua mente, isso fará sentido e em seu coração. Acho que essa combinação de mente e coração é útil. Sabemos que arder no peito é uma coisa do coração, mas sabemos que, muitas vezes, já lemos isso. Eu iluminarei sua mente. Adoro a combinação das duas coisas. Isso tem sido muito útil para mim. Eu também gosto disso. Essa é uma bela combinação que precisa ser usada. Reconhecer quando acontece e registrar isso também é muito importante. Há momentos em que Joseph disse: quando você sentir essa revelação, se você a reconhecer, ela virá com mais frequência para você. Quanto mais reconhecermos isso. Ao entrarmos na seção 9, temos uma tentativa fracassada. Por que você não lê isso para nós, John? Primeiro, eis que eu te digo, meu filho, que por não teres traduzido conforme me havias pedido e começado outra vez a escrever para meu servo Joseph Smith Jr., desejo que assim continues até que tenhas terminado este registro que confiei a ele. Ok, então ele foi rebaixado graciosamente e é realmente uma questão de que está funcionando melhor dessa maneira. Ele diz no versículo 2: tenho outros registros e vamos continuar esse processo de tradução. Sejam pacientes, versículo 3, pois isso é sabedoria em mim. Não é conveniente que vocês traduzam neste momento. Às vezes não recebemos o que pedimos porque não é conveniente. Recebemos algumas instruções. Ele também está aprendendo com isso. Sempre que o Senhor diz, você tem um dom, fico pensando em algumas coisas em minha vida que, à primeira vista, não são dons. E penso particularmente em algumas coisas que vivenciei em termos de depressão ou ansiedade. Já vi pessoas que lutaram contra o toque ou outros tipos de cérebros neurodivergentes. Ironicamente, isso pode se tornar um dom. As pessoas que têm diferentes tipos de cérebro precisam desacelerar e podem receber as coisas de maneiras diferentes. Elas são capazes de sentir as coisas de maneiras diferentes e de se comunicar. Quero dizer, alguns dos melhores cientistas que fizeram grandes descobertas, artistas, passaram por essas aparentes limitações ou oposições, espinhos na carne, se voltarmos a Paulo. No versículo 5, ele vai explicar: e eis que foi por não teres continuado como no princípio, quando começaste a traduzir, que tirei esse privilégio de ti. Mas é quase como se ele tivesse parado de olhar diretamente para o Senhor. Havia algo na fé ali. Ele diz: não murmurem. No versículo 6. É com sabedoria que tenho tratado com vocês. No versículo 7, citamos constantemente: eis que não compreendeste, supuseste que eu o concederia a ti, quando nada fizeste a não ser pedir-me. E no versículo 11 ele disse: você precisa me pedir. E parece que foi só isso que ele fez, pediu. E acho que todos nós sofremos às vezes com as limitações que temos quando apenas pedimos ou mal pedimos. A ideia de que a oração é uma espécie de máquina de venda automática celestial, em que simplesmente nos sentamos e pedimos, é contrária à ideia de que, na verdade, estamos buscando com todo o nosso coração ao pedir. E nossas ações refletem o que pedimos nesse processo de tradução. Versículo 8. Mas eis que eu te digo que deves estudá-lo bem em tua mente. Depois me deves perguntar se está certo. E estamos abrindo um diálogo aqui. E então farei com que seu peito arda dentro de você.
Portanto, você sentirá que está certo. E o presidente Oakes nos dá um grande consolo sobre isso em um dos discursos que ele nos dá. Não fique muito chateado se você não sentiu o ardor no peito. Portanto, pode ser diferente para você. Ele está falando com Oliver, às vezes diretamente, mas haverá alguma maneira de você sentir, saber e sentir que algo está certo. O versículo 8 diz que devemos usar nosso cérebro, nossa mente. Devemos sair e fazer coisas. Não fique apenas sentado e não se esqueça do que está pedindo. Faça algo a respeito. Inicie um diálogo. Pergunte-me se está certo. E nesse diálogo, às vezes, o Senhor vai falar conosco por meio de outra pessoa, por meio de algo que lemos, por meio de algo que fazemos. Apenas continue se movendo e mantenha esse diálogo e você sentirá que está certo. Mas no versículo 9, se você não tiver esse tipo de sentimento ou tiver um estupor de pensamento, muitas vezes as pessoas pensam em estupidez e estupor. Sou mais estúpido por ter pensado nessa ideia. Talvez não seja uma boa resposta, mas você esquecerá o que está errado e não poderá escrever o que é sagrado. Portanto, é óbvio que isso se aplica a esse processo de tradução, que o Senhor ainda se importa com o fato de ele estar aprendendo esse processo de tradução corretamente. Mas ele não vai fazer isso dessa vez, porque ele diz que era conveniente no início. Mas você temeu. Versículo 11. O medo foi a chave para que ele acabasse perdendo isso. Mas o tempo passou e não é conveniente. Portanto, continue com essa tradução. Você conseguirá fazer isso em 3 meses. Percebi que nas revelações anteriores, tudo isso aconteceu em 1 mês. Este foi 1 mês e tanto para Oliver. Ele conhece Joseph Smith e tudo isso acontece. Mas 2 vezes lhe foi dito para não brincar. E então o Senhor diz: você não pensou em nada além de me perguntar. E eu me pergunto se essa palavra ninharia aqui poderia ser isso. Você sabe como algo é usado como uma pequena quantidade de alguma coisa? Ele parecia estar pagando a menor bagatela. Algo que não é realmente muito importante. Então, eu me pergunto se talvez seja isso que você não pensou, exceto se fosse para me pedir pouco. Sim, como no medidor de oração, sua oração não estava chegando lá, o medidor intenso. John sempre diz: você não obtém respostas rápidas do Google para perguntas de ouro. Se isso é algo que você realmente deseja, vamos dedicar algum tempo a isso. O Elder Bednar falou sobre o processo de revelação que vem lentamente, como o nascer do sol, que é mais comum do que uma luz acesa de uma só vez. Vocês já ouviram essa citação? Pensem no processo de estudo das Escrituras. Nós estudamos, ponderamos, pensamos sobre isso em nossa mente e as coisas se abrem para nós, mas não é rápido. A parte difícil disso é que Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e ser-lhe-á dada. Bem, ele pediu e conseguiu isso. E foi um processo. Acho que temos um pouco mais de explicação quando ele diz, no versículo 11, que era conveniente quando você começou, mas o tempo passou, não é uma grande enchilada, como se estivéssemos bem, vamos seguir em frente. Então, adoro como ele diz: pois não vedes que dei ao meu servo Joseph força suficiente para que ele se recupere. Em outras palavras, não se preocupe com o tempo que perdeu. Isso não é problema. Eu não condeno nenhum de vocês. Vocês passaram por essa provação, estamos bem. Penso constantemente que meus pais celestiais são os mestres do controle de danos. Eu faço coisas estúpidas. Eles conseguem fazer coisas incríveis a partir de minha estupidez. Acho que eu não deveria tentar fazer coisas estúpidas, mas quando sou um mortal, tendo uma experiência mortal, o Senhor pode receber minha oferta e isso é suficiente. Vou citá-la nisso, Taunalim. O Senhor é o mestre do controle de danos. Controle de danos porque tudo o que fazemos é danificar as coisas. Nós fazemos. Fazemos uma bagunça, mas é assim que a vida deve ser.
É disso que se trata a expiação, que nos permite fazer bagunças e não sermos condenados por elas, mas aprender com elas. Gosto do versículo 4. A clareza. Eis que o trabalho para o qual és chamado é escrever para meu servo Joseph. Agora vá para o versículo 14. Permaneça firme na obra para a qual eu o chamei. Em diferentes momentos de nossas vidas, temos diferentes chamados. Faça o que você foi chamado a fazer. Estou comparando isso agora com nossos chamados individuais em nossas alas e estacas, ou o que quer que seja, mas acho que isso é realmente interessante. Permaneçam firmes na obra para a qual os chamei. Não se deve perder o cabelo de sua cabeça. Vocês devem ser levantados no último dia. Esse é um bom lembrete de que você não precisa fazer tudo, mas faça o que foi chamado para fazer. Sim, e eu gosto disso. Ao falarmos sobre essas promessas a Oliver, acho que é importante pensar no que aconteceu com Oliver. Ele terá esse momento em que lutará e será excomungado em 1838. Já falaremos sobre isso. Mas ele voltará em 1848. Ele continuará até o fim apoiando Joseph, mesmo que haja alguns problemas. Também gosto de pensar onde estão as mulheres nessa história. Oliver Cowdery se casou com alguém? E sim, de fato ele casou. Ele casou com Elizabeth Ann Whitmer. Há muitos Whitmers nessa história. Ela era bisneta de David Whitmer. Helen Van Cleve Blankmeyer descreveu Elizabeth como uma pequena criatura parecida com um pássaro, simpática, prática, engenhosa e uma fonte de diversão. Evidentemente, Elizabeth deu à luz 6 filhos. Um desses filhos viveu até a maturidade, 1. Portanto, se você puder imaginar o que está acontecendo na vida de Oliver e na vida de Elizabeth, eles estão perdendo todos esses filhos. Hank, você é parente porque é uma espécie de fonte de diversão? Oh, obrigado, John. Esse era meu apelido no ensino médio. Espero ter uma camiseta, sou uma fonte de diversão. Uma fonte de diversão, especialmente quando você faz a correção das escrituras. Sim, Vou usar isso para sempre. acho que minha citação favorita, que sempre quero mencionar, é de Neil A. Maxwell. Ele diz que o discipulado exige que todos nós traduzimos as doutrinas, os convênios, as ordenanças e os ensinamentos em um comportamento pessoal aprimorado. Como isso é clássico, eu adoro isso. Devemos traduzir as doutrinas, os convênios, as ordenanças e os ensinamentos em um melhor comportamento pessoal. Caso contrário, podemos ser ricos em termos doutrinários, mas acabar pobres em termos de desenvolvimento. Isso não é incrível? Em seguida, ele diz: os atributos celestiais, como amor, paciência, misericórdia, mansidão e submissão, incorporam o que devemos nos tornar. Eles não são apenas uma ladainha de qualidades a serem recitadas. Não basta ter consciência delas, mesmo que articuladas, sem aplicá-las. Além disso, esses mesmos atributos podem ser desenvolvidos de forma abstrata. As experiências relevantes são necessárias, mesmo quando você e eu tentamos evitá-las. Alguns dos dons que queremos evitar na vida são aqueles que nos ajudarão a traduzir a nós mesmos. Passamos de ensine-me tudo o que devo saber para ensine-me tudo o que devo fazer, para ensine-me tudo o que devo ser, e é quase como se devêssemos nos tornar tudo isso que estamos estudando. Taunalim, notei nessas sessões, e talvez vocês possam comentar sobre isso, que podemos conhecer o Senhor por meio dessas revelações, e que Ele parece ser amoroso, direto e tem expectativas bem altas. Ele não diz, vocês são pessoas terríveis, vocês estão realmente muito atrasados. Ele diz, ok, vamos tentar isso. Ah, você não saiu muito bem, não tem problema, vamos tentar novamente. Ah, você realmente não saiu bem. Talvez queiramos que o Senhor seja um líder de torcida no jogo da vida. Mas ele é mais como um técnico que nos diz, isso não foi bom, e sim, o tempo já passou.
Você quase quer que ele diga na sessão 9: "Ah, o tempo não passou, está tudo bem, vamos tentar de novo." Em alguns momentos, as escolhas que fazemos terão algumas consequências pelas quais precisaremos ser responsáveis e aprender com elas. Acho que talvez porque o lema da nossa família seja "Eu te amo, não importa o que aconteça." Quero que Deus possa dizer: "Eu o amo, não importa o que aconteça, mas você pode fazer melhor." Certo? É mais como se Deus estivesse dizendo: "Não é como se eu ficasse feliz com o que você fizesse. Eu amo você, não importa o que aconteça." Mas quero mais para você. Temos trabalho a fazer aqui, pessoal. Vamos lá, vamos testar isso. É por isso que sabemos que Ele nos ama, porque quer que nos tornemos. Ele não quer que fiquemos como estamos. Tal Nalim, nós realmente entramos na vida pessoal de Oliver aqui. Não sei se me sentiria confortável se apontasse algumas coisas que estou fazendo certo e errado aqui mesmo nas escrituras canonizadas. Se não se importar, gostaria de voltar a algo que você disse anteriormente sobre ser um membro divorciado da igreja. Tenho certeza de que temos ouvintes por toda parte que já passaram por um divórcio, mas não sei se é algo sobre o qual falamos o suficiente. Não sei bem por quê. Talvez eu esteja errado sobre isso. Talvez eu simplesmente não esteja nos círculos certos, mas você se importaria de falar aos nossos ouvintes que estão sofrendo por causa do divórcio? Você ouve alguém tão fiel, tão instruído que passou por essa mesma situação. O que diria aos nossos ouvintes que estão sofrendo? Bem, certamente não posso ser a garota propaganda de como fazer o divórcio corretamente. Mas digo constantemente que se quisermos ter o princípio do casamento eterno, temos de ser capazes de pensar no divórcio celestial. Como é isso nas eternidades? E como vocês tratam uns aos outros? E isso leva tempo. Ainda estou trabalhando nisso, mas há momentos em que o curso de ação mais sábio é fazer essa escolha. Sei que há mulheres em particular que às vezes são quase culturalmente instadas a permanecer em um casamento difícil, ou até mesmo em casamentos onde há abuso. Isso não é algo que o Senhor deseja para suas filhas ou filhos. Não é necessariamente o que queremos celebrar em nossa igreja, mas também não devemos nunca vilanizar isso. Isso faz parte do caminho. Isso faz parte da jornada. E acho que a coisa mais importante é tentar, no caminho de receber revelação, que a orientação que você recebe no que diz respeito às escolhas que fazem sua vida é entre você e o Senhor. E que é importante, muitas vezes, ser capaz de calar vozes que possam questionar sua revelação. Os líderes do sacerdócio foram tão fundamentais, tão importantes para mim e tão sábios em minha jornada. Houve outros momentos em que precisei calar vozes, mas a maioria delas estava apenas em minha cabeça. Era do tipo: o que eles pensam de mim? O que eles pensam? Só precisamos confiar uns nos outros, confiar que estamos recebendo revelação de nosso Pai Celestial e fazendo o melhor que podemos. E podemos apoiar uns aos outros e incentivar em vez de questionar. Sejam curiosos em vez de julgadores. Lembro-me de ter passado por esse processo. Fui abençoado por muitas mensagens do presidente Nelson, especialmente aquelas sobre deixar de lado o conflito e lutar pela paz. Acredito que somos um povo que foi chamado para ser um povo de paz e criar Sião. Começamos aqui quando Oliver foi chamado para fazer parte desse trabalho de estabelecer Sião. Ainda estamos fazendo isso hoje e não podemos fazer isso com contendas e divisões. Eu realmente acredito no Senhor e em sua capacidade de curar, criar conexões e nos ajudar a traduzir a feiura de nossas vidas na beleza de nos tornarmos mais semelhantes a Ele. Uau, isso é lindo. Lembro-me do presidente Nelson dizendo: "Tenho certeza de que ambos se lembram disso, que os pacificadores são necessários. Se um casal em sua ala se divorciar, ou um jovem missionário voltar para casa mais cedo, ou um adolescente duvidar de seu testemunho, eles não precisam de seu julgamento. Eles precisam experimentar o puro amor de Jesus Cristo refletido em suas palavras
e ações. Precisamos colocar isso no vinil, em cada igreja, em cada capela. Você pode comprar adesivos para seus porta-bebidas grandes na biblioteca de história da igreja. É mesmo? Havia um ditado mórmon que dizia: alguém sabe o que é isso? É cuide da sua vida. Isso era literalmente como se as pessoas costuraram um exemplar com cuide da sua vida. Isso era como pensar celestial, cuidar de seus próprios negócios. Na verdade, acho que já ouvi isso de Brigham Young. Sim, não pesquisei o suficiente sobre isso, mas tenho um desses adesivos em uma de minhas canecas grandes. Era o Credo Mormon. O Credo Mormon é isso, é o Credo Mormon. Obrigada. Eu me lembro. Cuide de sua vida. Os santos observarão isso. Todos os outros devem fazê-lo. Era o Credo Mormon. Agora eu me lembro. Sim, e minha colega incrível que acabou de ser contratada, ela foi minha estagiária no verão e acabou de ser contratada como assistente de pesquisa. Mas ela é da África do Sul e descobriu que o Credo Mormon literalmente foi costurado na África do Sul. Eu adoro isso. John, vamos ter que trazer isso de volta. Isso se refere ao que falamos, a cultura. Estamos falando sobre isso e rindo, porque é uma coisa tão repreensiva de dizer agora. Sempre começo todas as minhas aulas sobre religiões mundiais mencionando o nome de Mãe Teresa. Eu a conheço. Eu a conheci em Calcutá e passei um tempo com ela. Não é brincadeira. É verdade. Foi assim que comecei a fazer o que estou fazendo porque visitei a Índia com os embaixadores anos e anos atrás. Mas literalmente passamos um dia com Mãe Teresa. E ela ficou tão impressionada com o grupo que disse: vocês gostariam de ir aos meus orfanatos? E ela subiu no ônibus conosco e nos levou aos seus orfanatos e depois nos levou às suas casas, para os moribundos, seu hospício, e depois disse: vocês gostariam de cantar para Jesus? E pudemos ir e cantar: sou um filho de Deus em seu santuário. Adoro a frase dela que diz que se você julgar as pessoas, não terá tempo para amá-las. E vê-la ministrar como o Salvador faria a todos em Calcutá, independentemente de raça, credo ou casta. Uau! Eu gostaria de terminar onde ela está, porque acho que ela vai estar bem ali. Uma coisa que me ajuda é que no início eu me sentia muito solitária nas noites de sexta-feira. Então, decidi que iria sair com Jesus. Eu iria apenas ao templo. Eu iria trabalhar no templo. Então, me tornei um obreiro do templo. Nesse processo, percebi que realmente são aquelas promessas em que somos simbolicamente selados. Ele é o Senhor, nosso Deus, nosso marido para todos nós. Essa metáfora de Cristo como marido tem sido muito poderosa para mim, sabendo que essas ordenanças de selamento, esses convênios, essas bênçãos e privilégios, essas oportunidades de ter o Espírito em meu lar. Acho que o presidente Oaks fez um trabalho fantástico ao falar sobre isso, sobre como as mulheres que não têm um companheiro em casa ainda sentem o poder do sacerdócio em seu lar por meio dos convênios do templo e de todos os convênios que fazemos sob o sacerdócio. É assustador porque, de muitas maneiras, fui marginalizada no meu trabalho na Índia porque optei por me divorciar do meu marido. A ideia é que você deve ficar, espera-se que fique. Isso traz vergonha para a família. O divórcio é uma coisa terrível. Também é um privilégio, em muitos aspectos, poder se divorciar. Estou ciente disso também, de que tenho um privilégio aqui que outras mulheres talvez não tenham. Sou sensível a isso. Às vezes temos a ideia, Taunalim, de que ser cristão significa aceitar abusos e não fazer nada a respeito. E se você ler o Novo Testamento, Jesus tinha limites firmes. Quando Nazaré, sua cidade natal, tentou matá-lo, ele nunca mais voltou. Quando Pedro disse coisas que estavam fora da linha, ele o avisou. Quando Herodes matou seu primo, João Batista, Jesus se recusou a falar com ele. A ideia de que ser cristão significa, bem, que você só precisa aceitar esse abuso. É exatamente o oposto de ser cristão. Fico feliz que você tenha mencionado o livro Precisa-se de Pacificadores.
Depois desse discurso, nosso bispo inspirado pediu a todos na ala que o lessem novamente. Devagar, e minha família também foi afetada pelo divórcio. E você simplesmente não sabe. Adoro essa frase. Eles não precisam de nosso julgamento, eles precisam experimentar o puro amor de Cristo, tendo servido como bispo a coisas que ninguém sabe. Sou muito grato, talvez isso soa estranho, mas sou muito grato por termos um incidente no início do livro de Mórmon em que Nefe simplesmente diz: sabe de uma coisa? Temos de ir embora. É a coisa certa a fazer. Sim, o Senhor lhe diz: tomé e parta. E como você está dizendo, Hank, não é, bem, fique aí. É, não, não. Chega um momento em que você precisa ir embora e, de certa forma, sou grato por termos esse precedente, porque tenho certeza de que foi muito doloroso para Nefe não poder manter a família unida. Ele deve estar pensando: tenho que enfrentar meu pai Leí um dia. Mas não é possível fazer concessões. Você precisa ir. E descobrimos mais tarde que ele é culpado por isso. Quando eles vão falar com os lamanitas: oh, nós ainda o odiamos pelo que você fez. Fomos injustiçados. Fomos injustiçados. Agradeço muito, John, porque o que mais me chamou a atenção da última vez que li o livro de Mórmon foi o fato de querermos ter uma família eterna. Queremos ficar juntos, mas há momentos em que isso não é saudável, que é uma escolha melhor. Não é a escolha ideal, mas é melhor. Você não precisa ficar e suportar o abuso. O Senhor nunca nos pediu isso. E não é bom para o agressor permitir isso. Taunalin, obrigado por nos deixar falar sobre isso. Quero dizer, você e Oliver, nós dois, entramos em sua vida pessoal. Taunalin, só uma última pergunta rapidamente. Para alguém que estudou a história da igreja por um bom tempo, você não parece muito velha, mas já faz algumas décadas que estuda a história da igreja. Acho que nossos ouvintes se perguntam se Joseph Smith é realmente quem eu penso que ele é. Porque ouço isso dessa pessoa e desse site e desse podcast anti-Joseph. Aqui está alguém que leu tanto quanto qualquer outra pessoa. Será que essa é realmente a restauração? O Senhor está realmente envolvido nisso? Agradeço por ter me dado a oportunidade de responder a essa pergunta, porque sou muito grata pelos sacrifícios que Joseph e Emma fizeram e por todos os atores que nos permitem ver um pouco da roupa suja e das fraquezas deles. Uma das coisas que mais gosto que Melissa Inouye escreveu em seu livro Luta Sagrada é que ela fala sobre a redenção dos mortos. Ela fala sobre como, quando lidamos com a história, estamos lidando com seres humanos e os seres humanos cometem erros. Então, quando olho para Joseph, há momentos em que olho de perto e penso que é impossível que Joseph tenha inventado esse livro. Simplesmente não há como. É Deus que está aqui, ou é Satanás, o que é um pensamento muito binário. Portanto, temos de recuar e ter aquele efeito de visão geral de que a irmã Rúnia falou, em que vemos o quadro geral. Assim, há momentos com Joseph em que preciso recuar um pouco e dizer: ok, isso é o que eu sei sobre Joseph Smith. Porque essa coisa que acabei de ler que ele disse a essa outra pessoa na história não se parece com Jesus ou com a maneira como ele pegou o princípio do casamento plural e decidiu aplicá-lo. Como essas mulheres que estão vivenciando esse princípio pela primeira vez já sofreram um desgosto, elas estão sentindo uma dor muito profunda. Se tentarmos passar por cima disso e simplesmente não falarmos sobre a poligamia, não falarmos sobre isso, nós a arruinamos, porque é aí que está a maravilha do fato de esses seres humanos terem feito o que fizeram. É absolutamente espantoso. Para mim, é surpreendente que as pessoas tenham seguido Joseph, que você veja que Joseph sabia que era um profeta e que muitas vezes pense: nossa, estou impressionado com uma coisa simples como a ideia de que a matéria não é criada ou feita. Há momentos em que você pensa:
ele é um profeta. E, em outros momentos, eu penso, ele é um homem humano, com certeza. Se pudermos deixar espaço para essas duas coisas, estaremos nos fazendo um favor muito maior do que se tentarmos torná-lo perfeito. Esse é o problema, pois criamos essa falsa dicotomia de que Joseph é perfeito e nos esquecemos de que não, ele é um homem, e é isso que o torna tão milagroso. Isso é fantástico. E o que Melissa disse sobre a redenção dos mortos? É isso mesmo. Ela disse que, por exemplo, se você pensar em algumas coisas que talvez tenham acontecido na história da igreja, como o massacre de Prado da Montanha, em vez de então, ela relaciona isso à experiência que teve em seu tratamento de quimioterapia, quando estava tomando remédios e tinha de tomar remédios muito caros, que tinha de engolir e não conseguia engolir. Ela disse: "Meu querido marido, que é a melhor coisa da minha vida." Ele não ficou sentado e deixou o vômito. Ele o limpou. Ele a ajudou a pegar o remédio que ela precisava tomar e ela o tomou. Ela disse que ele não o deixou na mesa da cozinha para que, a cada jantar, nós nos sentássemos e olhássemos para ele e disséssemos: "Ah!" ou ele não o escondeu. Portanto, é essa ideia de que estamos fazendo e dizendo coisas agora que as pessoas no futuro dirão que são ridículas. Somos caipiras. O que estamos fazendo? Mas isso não significa que não estejamos progredindo. Ela falou sobre como profetas como Brigham Young. Penso em minha sobrinha que teve uma experiência com um de nossos antepassados, que ela tinha certeza de que o sentiu em sua vida, seu progresso e onde ele está hoje, e como isso é diferente, e essa ideia de que acreditamos que as pessoas podem progredir e se arrepender, e o princípio da redenção dos mortos, em que fazemos esse trabalho de procuração para eles. É a mesma coisa que podemos fazer ao longo da história. Em vez de deixá-la lá, podemos realmente dizer: "Uau, o que podemos fazer?" Bem, eu adoro essa ideia, John. Nunca pensei sobre isso. Redimir os mortos. Que ideia. Ela também está falando um pouco sobre o irmão Brigham e algumas das coisas ofensivas que ele disse no passado. Ela diz: "Se isso for verdade, o irmão Brigham agora rejeita de coração as coisas ofensivas que disse no passado e urra de raiva toda vez que um colega santo dos últimos dias tenta justificar essas palavras feias como sendo a voz eterna de Deus." Não o Brigham da década de 1850 com algumas das coisas que ele disse naquele momento. Mas ela diz: limpar o vômito de outra pessoa é o maior ato de amor. Ela disse que quando amamos nossos antepassados, nós os ajudamos a limpar a sujeira quando eles não conseguem fazer isso sozinhos. A natureza da experiência humana é que há alguns tipos de mudanças que levam décadas, até mesmo séculos, para serem concluídas. Nenhuma geração jamais perceberá todos os maiores problemas e encontrará todas as melhores respostas. Não se pode esperar que alguém seja tudo para todas as pessoas em todas as épocas. Isso faz parte da restauração contínua, pois aprendemos uns com os outros e seguimos em frente. Este é seu livro Luta Sagrada. Adoro a ideia de redimir os mortos, ou seja, reformular sua reputação, lembrando o que eles têm de melhor. Ela era uma mestra da metáfora, a capacidade de simplesmente relacionar coisas assim. O espírito disso é lindo. Isso é tradução. Isso é ser capaz de traduzir suas próprias lutas sagradas. O perigo está em não olhar o suficiente. Quanto mais você olha, quanto mais vê, mais entende que esta é a obra do Senhor, que Ele está nela. As pessoas cometeram erros e continuarão a cometer erros. Isso não importa. Como Deus disse: eu vou ficar bem. Tenho força suficiente para compensar. Eu vou consertar isso. É o trabalho dele. O Senhor é o mestre do controle de danos, doutora Tauna Linford. E isso é interessante. Gostaria de concluir com outra coisa. O fato de poder ter ido à Índia como jovem estudante universitária com os jovens embaixadores.
Conheci alguns poucos membros naquela época, mas fiquei muito inspirado por eles, e agora há milhares de outros, e pude ser testemunha da obra de Deus lá, e é fenomenal. É muito, muito inspirador. E acho que é isso que encontramos quando olhamos para a história global, que a obra do Senhor continua em todos os lugares e continuará até que tenha alcançado cada escalada e soado em cada ouvido. O grande Jeová dirá: o trabalho está feito. Tal Nalim, obrigado por dedicar seu tempo e nos dar sua experiência. Com certeza. Isso é maravilhoso. Que grande oportunidade. Muito obrigada. Fui muito edificado hoje, tocado muitas vezes e tive minha mente expandida. Dá para perceber quando o Senhor está nos ensinando por meio de um professor fantástico. Aqueles que quiserem, entrem no YouTube ou em nosso site followhim.co e deixem um comentário no YouTube ou nos enviem uma mensagem se quiserem dizer a Tal Nalim, Doutora Ford, como se sentiram hoje. Podemos nos certificar de que ela receba todas essas mensagens. Essa foi uma experiência linda, linda. Com isso, gostaríamos de agradecer a doutora Tal Nalim Ford por seu tempo hoje. Queremos agradecer à nossa produtora executiva, Shannon Sorensen, aos nossos patrocinadores, David e Verla Sorensen. E a cada episódio lembramos do nosso fundador, Steve Sorensen. Esperamos que se junte a nós na próxima semana. Continuaremos com as sessões 10 e 11 do Follow Him. As notas e a transcrição do programa de hoje estão em nosso site followhim.com. Isso é followhim.com. É claro que nada disso poderia acontecer sem nossa equipe de produção: David Perry, Lisa Spice, Jamie Nilsson, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Amélia Cabuica e Annabelle Sorensen.